avivamento acontecer por onde eu passar. Na minha casa, na minha rua. Sou diferente, sou estranho e eu danço mesmo sem saber dançar. E se for pra pagar mico pro Senhor, eu tô dentro. Gente, tô bastante nervosa. Então, você ficar gaguejando, ficar falando alguma coisa aqui, vocês não ligam não, tá? Porque tá comendo, né? Quem subiu aqui já sabe. Eu tava ali orando, né? Aí uma vez eu lembrei que uma vez o pastor Moacir falou pra mim. Acho que foi eu e a Tamara, comentou com ele. Aí nós falamos assim, pastor, não sei como que vocês conseguem pregar com tanta autoridade, sabe? Revelação da palavra. Eu falo, meu Deus, eu admiro muito isso. Aí eu falo assim, só de me dançar aqui em cima, às vezes eu fico com as pernas bambas, não sei o que fazer. Aí ele falou, sabe o que é isso? É orgulho. Aí eu, oxe, orgulho? Se ter frio na barriga não é bom, não? Ele falou assim, aí ele contou uma vez a experiência dele. Ele falou que um dia ele ia pregar e ele estava muito nervoso, ele estava muito ansioso. Aí Deus falou assim para ele, filho, isso é orgulho, porque você está preocupado com você e não com aquilo que eu quero passar para a igreja. Né? Assim, aí Deus falou muito comigo, porque eu estou bastante nervosa, né? Então, mas amém. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Amém? Capítulo 1, versículo 15. Pode ler? Vai aí, gente, rapidinho. Tiago, capítulo 1. Pode ler agora? Ainda não? Vou ler. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Até uma vez eu tinha comentado que se um dia, assim, não era a minha vontade, mas se um dia eu pregasse, eu ia falar sobre uma pessoa, né? Que ninguém fala dessa pessoa. E uma vez Deus falou muito forte através comigo, que era através de Maria, né? Que deu a luz a Jesus. Mas aí não foi de Deus. E Deus me deu essa palavra. E eu vou compartilhar algo com vocês que quase todo mundo fala, assim, né? Que é sobre o pecado. O pecado, a palavra pecado significa errar o alvo. E o nosso alvo é Jesus. Então, quando nós erramos o alvo, nós erramos Jesus, né? E existem vários tipos de pecados. Assim, existe pecado de pensamento, pecado de palavra, pecado de atitude, pecado nos relacionamentos, tanto no namoro, em família, na igreja, várias coisas. E existem vários. Assim, eu estava procurando, existem vários, muitos. Né? Aí eu fiquei pensando, o que nos leva a ficar vulneráveis, né, vulneráveis a pecar? O que nos leva a fazer isso? E uma coisa que é fato, isso é falta da leitura da palavra. Eu vejo que eu não era uma pessoa que gostava muito de ler a Bíblia antes. Porque eu falei, eu não gosto, não sei o quê. Aí, até que um dia Deus falou muito comigo. Ele falou assim, olha, se você quer me conhecer, vai ser só pela palavra. Você não vai conhecer só porque as pessoas falam, porque o que as pessoas falam é o Deus dela. Tipo assim, Deus fez isso comigo, Deus fez isso. Então, aquilo que Deus fez com ela. E o que eu vou fazer por você? Então, aí eu comecei a ler. E eu vejo que, muitas vezes, a gente tem vontade para fazer muita coisa. Ir no cinema, passear. Mas, ler a Bíblia, eu vejo que isso falta, né? Assim, falta a gente praticar isso. Eu lembro que uma vez o Carlinhos, no acampamento, ele falou assim, que o atleta, né, ele todo dia ele tem que exercitar. Porque, senão, né, vai fazer falta para ele. Então, todo dia ele tem que estar praticando, todo dia fazendo algo. Então, a Bíblia, a leitura da palavra é a mesma coisa. Se a gente não lê a Bíblia, a gente fica muito vulnerável. Né? Eu vejo muitas vezes isso relacionado aos sentimentos. Por quê? Se a gente não lê a palavra, a gente não tem convicção daquilo que Deus quer para nós. E se nós não temos convicção,
a gente fica vulnerável, vem os sentimentos, aí vem muitas coisas no nosso coração, e nós acabamos acreditando naquilo que a gente acha, não aquilo que a palavra diz. Né? E conhecer a Deus é você, né, entender e ter temor. Né? O salmista ele fala assim, Salmo 119, 11. Escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus, quando nós lemos e praticamos, eu entendo que eu não vou pecar. Né? Não que viver na prática do pecado há uma grande diferença, porque se você peca, igual a pastora Kátia falou, Deus ele te perdoa de qualquer pecado. O sangue de Jesus é suficiente para perdoar qualquer pecado. Aquele que mata, aquele que rouba, faz qualquer coisa. Então, só que se você pecou e pede perdão, se arrependeu e não vive na prática do pecado, há uma diferença daquela pessoa que vive praticando no pecado, que vive praticando no mesmo erro. Então, o salmista entendeu, Deus, eu vou esconder porque eu não quero falhar com o Senhor, eu não quero pecar contra ti. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus. Ele nos deixa longe. E quanto mais, né, assim, quanto mais a pessoa vive na prática do pecado, mais ela fica nas trevas. Né? Por isso que a leitura da palavra é importante. Porque se a gente, eu vejo que, né, a preguiça, a gente tem tempo para muita coisa. Mas, às vezes, para ler a palavra, a gente arranja desculpa para qualquer coisa. Ai, é porque eu, que não sei o quê, que não deu. Então, a gente tem que ler a palavra, porque senão você não vai conhecer a Deus. Senão você não vai ter o discernimento daquilo que Deus quer para você. E você vai ver pecando, porque a Bíblia é como se fosse um manual. Você lê, então você fala, então eu não vou fazer porque a palavra diz que isso é pecado. Então eu não vou praticar porque a palavra diz que isso vai me afastar de Deus. Eu vou ler a palavra, por quê? Porque ela diz que se eu não amar o meu irmão, eu vou estar pecando. Então, a leitura da palavra é muito importante. E outra coisa também é falta de oração. Quando eu li uma frase muito interessante, que falava assim, que orar não é uma opção. Você não acorda e fala, hoje eu vou orar, vai. Aí você acorda, hoje eu não vou orar, não estou afim. Hoje não, não é uma. Eu achei muito interessante, não é uma opção. Se você quer ter um relacionamento com Deus, não viver no pecado, então é algo que você tem que praticar. Todo mundo aqui quer conhecer a Deus, certo? Então, só que assim, se você não orar, não ter uma vida de oração, isso não vai acontecer. Porque você não vai conhecer a Deus. A gente tem que, eu vejo que a gente arranja muita desculpa para muita coisa. Deus só comer, né? O Senhor entende. Né? Uma vez eu falei com a minha mãe estava brigando comigo, eu falei, mãe, a senhora tem que entender, que não sei o quê. Ela falou, eu não tenho que entender. Você tem que fazer e pronto, acabou. Aí eu fiquei até pensando, eu falei, então com Deus, né, Deus não tem que entender o nosso pecado. A gente pecou, o sangue dele é suficiente para perdoar, e ele não tem que entender, a gente não tem que ficar dando desculpa para isso. A gente tem que praticar. Orar não é algo que você vai falar, todo mundo tem amigo aqui, certo? Tem um melhor amigo. Então, Deus ele tem que ser seu amigo. Todo dia, a gente tem que estar junto, todo dia a gente tem que estar perto. Quando a gente tem um amigo, a gente quer ficar perto, o melhor amigo, a gente quer ficar perto, a gente quer ficar junto, a gente quer falar como foi o nosso dia, a gente quer ver, a gente quer conversar. Então, com Deus tem que ser a mesma coisa. Ser amigo de Deus, orar, é ser amigo de Deus. Não é algo que você vai falar, hoje não dá, hoje não deu, hoje não... Não, é por isso que a Bíblia fala, orar sem cessar. Porque senão você fica vulnerável a isso. Você fica vulnerável. Porque uma vez, até na ministração do Juliano Som, ele fala, a mentira vai se tornar verdade quando você acreditar nela. Então, se a gente não lê, não ora, nós acabamos acreditando naquilo que o diabo fala. Aí acaba sendo uma verdade para nós, porque a gente acaba acreditando. Né? E a gente acha que Deus esqueceu de nós, tal, só que não é verdade, porque nós estamos distantes. Nós estamos vulneráveis a pecar, nós estamos distantes, estamos longe de Deus. Então, a vida, igual a pastora Cátia falou, a vida com Deus não é uma coisa que você tem que levar, tipo assim, né? Nós temos que levar a vida com Deus, não porque é uma religiosidade, você tem que, eu tenho que fazer certo, porque não. Você tem que, porque você ama a Deus, você tem que amar a Deus, amar aquilo que Deus é, amar aquilo que Deus faz, amar aquilo que Deus fez por você. Porque ninguém morria na cruz por mim. Ninguém.
Nem minhas melhores amigas, nada. Ninguém morreu por mim. Só Jesus. Né? Então, aquilo que Ele pode ver em nós é o esforço aquilo que a gente pode fazer por Ele. Né? Aquilo que a gente pode. E lá em Efésios 6:18, fala que nós devemos estar orando com súplicas para que possamos estar firmes e constantes. Firmes e constantes. Acho que até hoje na célula a gente comentou algo que não fazer algo por aquilo que você sente, não fazer algo por aquilo que, estou sentindo, eu vou fazer. Não, você tem que fazer algo porque você crê. Crer em Deus é uma loucura, porque a gente não vê. Né? Crer que alguém ressuscitou? Crer que alguém ressuscitou? É loucura isso, nos dias de hoje. Você fala assim, olha, eu creio em Deus que ressuscitou e que hoje vive. Isso é loucura. Isso, para os outros, você está ficando doida. Mas a gente é doido. Que a gente crê no Deus que ressuscitou, que venceu a morte, que hoje está sentado à direita de Deus. Então, a gente tem que ver que a gente não tem que ser levado àquilo que a gente sente. Levado hoje, não, a gente tem que crer. A fé é aquilo que agrada a Deus. A fé é aquilo que nos aproxima de Deus. Né? E aí eu fiquei pensando, Deus, que outra coisa que eu coloco? Né, para falar que aquilo que a gente fica muito vulnerável a pecar. Eu achei que Deus falou assim, Camila, o pecado, né, tudo começa pela mente. Como, por exemplo, quando a gente está com fome. Eu vou lá, eu abro o armário, vejo, falo, vou pegar isso. Aí você vai lá e come. Você pensa antes de pegar. Então, o pecado é a mesma coisa. Você pensa, você fica alimentando aquilo, tudo começa pela mente. Então, você fica alimentando aquilo, aí você vai lá e faz. Então, tudo começa pela mente. Aí eu fiquei, pensando, eu falei, que outra coisa que eu ponho? Muitas vezes, o que nos leva a pecar e cair no mesmo erro, deixar que o pecado muitas vezes faça parte da nossa vida, é não procurar um conselho. Deus, Ele levantou líderes, pastores, para nos ajudar. Então, às vezes, a gente cai no mesmo erro, faz aquilo que Deus, é a mesma coisa, mas é porque não pedimos o conselho. Né? E pedir conselho para alguém, não é você ser, tipo assim, o seu menor. A Bíblia fala assim, lá em Provérbios 19:20, que fala assim, que se você pede conselho, você está sendo sábio. Por quê? Porque se você pedir conselho, então eu não vou cair naquele erro. Então eu não vou fazer a mesma coisa. Né? Você não vai... os líderes que foram levantados por Deus foram homens que são como se fosse Jesus aqui na terra para nos ajudar. Né? Igual o Gida falou, a gente tem que ver Jesus nas pessoas. Então, líderes, pastores, são homens e mulheres que eu entendo que podem te ajudar, que podem nos ajudar. E quando a gente falha em algo, né, Ele não vai nos crucificar, mas sim nos ajudar naquilo que precisamos. Né? A Bíblia fala assim que, lá em Provérbios 19:3, do mesmo capítulo, que se você... sua alma não tem um conhecimento, se você não tem um conhecimento, os seus pés se apressam para o pecado. Então, assim, se você não tem um conhecimento, não busca o conhecimento no líder, né, naquilo que Deus levantou para cuidar de você, você vai se apressar. Meu pai estava comentando essa semana algo sobre alguém, né? Tal. Ele falou, por que não pediu conselho? Por que a pessoa não veio falar, né? Aí a pessoa, toda vez... Né, eu falei, mas toda vez pedi conselho. Aí ela não ia ela não ia cair no mesmo erro. Aí eu fiquei pensando, é verdade. Quando a gente fala, olha, fulano, está acontecendo isso, o que eu faço, tal. Você não cai. Por quê? Porque a pessoa, né, ela tem sabedoria e discernimento de Deus. Os líderes têm sabedoria e discernimento para falar, olha, não é certo, não é bom. E eu acho interessante assim, quantos líderes... Ninguém gosta de receber correção, né? Ninguém gosta de ser corrigido. Então, quando os líderes for corrigir, exortar, gente, tenha um coração receptivo, porque Deus vai te tratar. Porque se você não tiver um coração aberto para receber aquilo que Deus tem, você nunca vai ser tratado por Deus. Então, os líderes ficam, olha, gente, não faz isso, tal. Você vai lá e fala, olha, fulana, não faz isso, que não sei o quê, blá, 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 e fala. Esteja com o coração aberto. E que mesmo que se você não for pedir o conselho, o líder for falar, também entenda
Porque a Bíblia fala assim, que se a gente vê o nosso irmão errar e não falar com o nosso irmão, a gente está pecando também. Então, assim, tenha um coração aberto. Olha, se for necessário o líder exortar, ele vai exortar. Porque a gente jovem, a gente quer fazer, a gente acha que tá bom, é assim mesmo. Que até eu falei para minha mãe, eu falei, ai mãe, assim tá bom, assim tá bom. Não, assim não tá bom, tem que fazer direito. Aí ela foi lá, fez, explicou. Aí eu fiz do jeito que era certo, que era para fazer. Porque às vezes eu sou assim, tá bom, desse jeito. Às vezes a pressa, só que não é assim. Nós temos que entender que quando nós pedimos conselho para alguém, a gente não vai fazer aquilo que é errado. Não, vou fazer que não sei o quê, porque eu acho que é certo, porque eu mando na minha vida, quem manda na minha vida sou eu. Não, quem manda na sua vida não é você, é Jesus. E aquelas pessoas que Deus levantou para te ajudar, eu sei que a gente não vai cair no mesmo erro. Então, o pecado, ele não é algo que a gente pode, tipo assim, brincar. Ele é algo que se a gente não abrir os nossos olhos, não pedir perdão, como a pastora Kátia falou, que ele perdoa, a gente vai ficar cego e a gente não vai perceber nada. Igual Sansão. Sansão, ele morreu por quê? Porque Deus falou, olha, você é nazireu, você é separado, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. E ele foi lá e fez, que não era para fazer. Foi lá e fez. Achava que podia, achava que... Aí ele morreu. Deus, ele tinha promessas para ele e para o povo, só que ele morreu. Por quê? Porque não pediu conselho, porque ele não se atentou àquilo que Deus disse. Nazireu é uma pessoa separada. Naquela época, era uma pessoa que não bebia vinho. Deus tinha separado ele para libertar o povo, para libertar os cativos. Aí, ele vai lá e faz tudo errado. Aí, ele morreu. Mas por quê? Porque ele não se atentou. E se você está bem com Deus, continua, porque não é fácil. Continue, persevere. Eu estava ali orando, eu lembrei do versículo que fala lá em Apocalipse. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Então, se você tem aquilo, se você está bem, então se guarda. Guarda o seu coração, guarda aquilo que Deus te deu, para que ninguém roube a sua coroa. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se Deus vai voltar agora, se Deus vai voltar amanhã. Então, se você... eu estou bem com Deus, permaneça. Porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, bramando a quem possa tragar. Então, se você não lê a Bíblia, não é uma pessoa que lê a Bíblia e ora, nunca é tarde para você começar. Mas se você não procurar a fazer isso, você vai ser uma presa fácil para o diabo. Ele vai olhar e falar, é esse aí mesmo. Ele pega. Esse aqui, é hoje. Então, a gente tem que sempre estar constante. Constante. A Bíblia fala assim que o coração iludido desvia. Desvia do quê? Daquilo que Deus falou, das palavras de Deus. Desvia do caminho que Ele falou. Então, a gente sempre tem que estar guardando o nosso coração. Então, sempre lendo a palavra, orando. Se você está passando por alguma dificuldade, pede conselho. Se você está bem, persevere. Porque o pecado, como diz a música do Thales, ele bate lá na porta, aí ele fala assim, mas eu escolho Deus. Aí vai de você, vai de mim, vai de nós escolher Deus ou não, escolher fazer isso ou não, perseverar. Não, eu estou bem, eu estou firme. Aí amanhã vai ser uma escolha sua, você perseverar ou não. Permanecer firme ou não. Aí é você. Entendeu? Agora eu queria passar um vídeo para vocês. Tá tudo certo aí? Some might say I'm only interested in the big things, but that's not the case at all. I love the little white lie. I encourage the second glance at that girl. I hope you take that extra drink. One little compromise. Sometimes that's all I need. The younger you are, the quicker I pounce. And the older you get, the more tricks I've got. The more naive you stay, the easier I ensnare. And the wiser you are, the more sly I become. The stronger you get, the more I attack.
I sound good, I smell good, and I look good. Just when you think you've had enough of me, I draw you back in. Think you can break free from me? Don't be so sure. I'm not always easy to see, but that doesn't mean I'm not always around. I'm around every corner. I'm at your home. I'll be at your work. I'm even at your church. But you don't have to look for me because I'll find you. You can't tell nobody about me. Besides, we got a good thing going. You trapped, nowhere to go and no one to turn to. You actually think people could forgive you? Don't worry, your secret's safe with me. I celebrate diversity. Man, woman, black, white, young, old, rich, poor. I don't care. I seek all equally. I devour all wholly. It doesn't matter who you are. I am going to kill you. I am sin. 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 Quando eu vi esse vídeo, eu nem sabia que eu ia ministrar, né? Pregar. Aí eu olhei assim, e a primeira parte que o homem fala, ele fala assim: eu não me importo com as grandes coisas. Então, assim, ele fala assim: eu gosto quando você tropeça nas pequenas coisas. Porque são nas pequenas coisas que muitas vezes nós menos nos importamos. A gente acha que vai passar. A gente acha que não vai... que vai passar, que não vai ter importância. Né? Mas aí eu tenho uma notícia boa. Que eu gosto muito desse versículo lá em Romanos 8. Acho que versículo 2. Fala assim, que pela lei do Espírito e da vida, Deus nos libertou da lei do pecado e da morte. Então, hoje, você pode pedir perdão e ter certeza que Ele vai te perdoar. Todos os dias nós pecamos. Todo dia eu peco. Todo dia a gente peca. E aí você pode chegar a Deus e falar: Deus, olha, eu fiz isso, eu desagradei aquilo que eu falei, aquilo que eu vi, desagradou o Senhor, mas eu sei que o Senhor me perdoa. E eu sei que o Senhor é capaz de me justificar de toda a injustiça. Né? Então, peça perdão, e Ele vai te perdoar. E não deixe o pecado fazer parte de você. Não deixe isso. Não entristeça o Espírito Santo. Todo dia, o pecado vai vir, todo dia, até Jesus voltar. E aí vai ser uma escolha sua. Você que vai escolher, você que vai falar: não, hoje eu vou me levantar, vai ser uma escolha sua. Né? Ontem eu vi algo muito interessante, que fala assim, que os empresários, eles escolhem as pessoas que fazem um pouquinho de algo diferente, um pouquinho. Aí eu falei, então, com Deus não é diferente. Ele procura as pessoas que fazem pelo menos um pouquinho de diferença, que faz a diferença. Né? Vamos orar? Pai, nós queremos, Senhor, te pedir perdão, porque todos os dias, muitas vezes abrimos a porta e deixamos tantas coisas entrar, Senhor, em nosso coração. E muitas coisas, aquilo que falamos, aquilo que vimos, pecados de ação. Senhor, nos perdoa. Senhor, eu sei que se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar e me purificar, nos purificar de toda a injustiça. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai. Senhor, estamos aqui pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Faz-nos, Deus, jovens, adolescentes diferentes. As pessoas possam olhar e ver a diferença em nós. Olhar e ver o brilho do Senhor em nós. Olhar e ver a glória do Senhor em nós. Não ser como, não nos moldar a este mundo. Não nos conformar, Senhor, com este mundo, ó Pai. Mas entender, Senhor, que somos
que somos diferentes, que temos que ser loucos mesmo para o Senhor, que temos que fazer a diferença para o Senhor, ó Pai. A nossa vida, Senhor, possa ser um altar diante de Ti. Senhor, e que mesmo quando pecamos todos os dias, eu sei que o Senhor é capaz de nos perdoar, eu sei que o Senhor é capaz de nos lavar com o Teu sangue, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Deus, porque eu sei que o Seu sangue nos lavou, o Teu sangue nos purificou. Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós podemos confiar em Ti, porque o Senhor não muda. Somos nós que mudamos, o Senhor não muda, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque as pessoas mudam. Deus, nós olhamos hoje, as pessoas são algo e outro dia já são outro. Mas nós podemos nos acolher em Ti, porque o Senhor continua o mesmo eternamente. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, a lutar todos os dias contra o pecado. Todos os dias não ceder a nossa carne. Todos os dias, Senhor, deixar que o fruto do Teu Espírito floresça em nós, Pai. E deixar até mesmo diante de tantos outros jovens, né, lá fora, possa olhar em nós e querer ser como nós. Assim como Paulo, ele diz a palavra, sejam meus imitadores. Senhor, que nós possamos ser assim. Dizer, sejam meus imitadores, não porque é algo, mas porque tem Jesus. Que nós vem, Senhor, derrama, Pai, a Tua vida sobre nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.